Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Separei 4 questões aqui inéditas, eu mesmo elaborei e olha que tô ficando fera nesse negócio de prever a questão que vai cair na prova, hein? Então, se de repente o assunto desse texto não for o assunto da prova, mas eu garanto para você que em relação à técnica de leitura, de interpretação de texto e também uma parte gramatical que a gente vai analisar, de fato vai aparecer na tua prova, porque é uma tendência, é algo bem padrão mesmo dessas provas cobrarem aí, ok? E você vai ver que a parte de inglês não é uma parte tão temida desse jeito, né, como muita gente fala por aí. Então, ó, tem esse texto aqui que você vai ler para responder 3 questõezinhas e a 4ª questão vai ser mais aqui a parte gramatical, ok? E olha só que história interessante que esse texto vai falar. Eu não coloquei a fonte aqui, mas a fonte você pode pesquisar lá, é deste site aqui, ó. News in Levels, ok? News in Levels. Inclusive, tem muita prova aí que eu já tô vendo que já tá pegando o texto realmente desse site, ok? Então você tem o seguinte, ó. Ele vai falar que um soldado ele tem sorte de estar vivo após uma granada de 40 milímetros acidentalmente ter sido lançada por um lançador de granada. Então toma cuidado, esse fire aqui é no sentido de atirar, de lançar, não foi no sentido de explodir, tranquilo? Então, ó, launcher é o lançador, né, um lançador de granada, e ela ficou presa, encravada, ó, ela se encravou ali no rosto do soldado. Ó, the terrible accident, então esse acidente terrível aconteceu na Colômbia e os cirurgiãos tiveram que ser especialmente cuidadosos com a operação. O soldado could not be moved, ou seja, o soldado não pôde ser movido ou levado ao hospital de helicóptero devido ao risco de o que? Ó, risco do explosivo detonar. E olha só que texto top, né? Porque esse explosive está fazendo referência a grenade, ok? Com o risco da granada detonar. Então não foi feito ali a transferência dele, né, para o hospital de helicóptero, não foi via helicóptero não, né? So, ó, então, an ambulance, ó, uma ambulância transferred him, ó, transferiu ele então para Bogotá em uma viagem de 8 horas. The team of doctors, então a equipe médica, had to improvise, tiveram que improvisar e operar do lado de fora do hospital para minimizar os impactos em caso, impactos ali sobre o prédio em caso da granada explodir. Tá vendo? Ó? In case, no caso da granada explodir. Então esse in case está indicando para gente uma hipótese, ok? E aí, ó, por sorte, então, a operação foi um sucesso e o soldado pôde ser reintegrado à sua unidade militar e à sua família para uma recuperação completa. Beleza? E aí você tem um enunciado que fala o seguinte, ó. Choose the most appropriate title for the text. Escolha o título mais apropriado para o texto, ok? Vamos lá. A prova, de repente, ela pode não cobrar assim, para escolher o título, mas ela pode perguntar algo que vai estar relacionada ao título, que é o quê? Quando ele fala, por exemplo, pode te perguntar também assim, ó. What is the main purpose of the text, né? Qual é o principal objetivo do texto? O que o texto quis dizer, né? Qual foi a mensagem, né,
de efeito, de impacto. Então, quando isso acontece, se ele perguntar ali the main purpose, você vai realmente observar o título. Se o título ainda assim não ficar tão claro, você vai ler ali o primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução vai justamente, né, explicar para você do que se trata aquela narrativa textual, né? Vai apresentar o assunto para você, beleza? Então, vamos lá. Então, o que seria um título mais apropriado, que vai resumir essa história que foi narrada aqui? Letra A fala, The Bad Soldier, o mau soldado, né? Sendo que foi um acidente, ó, accidentally, tá vendo que foi um acidente, né? Foi ocasionado, ó, por um lançador de granada, uma máquina que lança ali a granada. Então foi algum soldado que lançou a granada na cara dele? Não. Então não pode ser The Bad Soldier. Letra B, An accident in Colombia. Um acidente na Colômbia. Pode ser? Pode, né? Pode ser. Por quê? Ah, professor, não vi nada escrito de Colômbia aí, né? Mas o que acontece? Primeiro que ele fala, né, que... falou também Colômbia aqui, né? O acidente terrível aconteceu na Colômbia, né? Depois ele vai falar o quê? Levou ele ali para Bogotá, ok? Também na Colômbia. Então, ainda que ele não fale o país, ó, se ele falou o lugar lá, né, esse lugar não está dentro da Colômbia? Sim. Então, realmente, né, foi um acidente que aconteceu lá? Foi. Então, de fato, o texto, ele narra pra gente esse acidente que aconteceu lá. Então, a letra B, de Brasil, já está correto. Letra C, War in Colombia. Guerra na Colômbia. Esse fato aconteceu durante uma guerra? Não. Em nenhum momento do texto ele falou pra gente que isso aqui aconteceu devido a uma guerra. O que a gente pode, inclusive, inferir é que isso pode ter ocasionado em um momento de treinamento, né? Então, a letra C é falsa. Letra D, Colombian Military Operations. Então, operações militares colombianas. Então, teve alguma coisa a ver com operação militar? O texto falou pra gente que foi operação militar? Não, então é falso. E a letra E, Death in Bogotá. Morte em Bogotá. Este soldado que sofreu o acidente, ele morreu? Não, ele sobreviveu. Logo no primeiro aqui, a primeira frase já fala, né, ó. A soldier is lucky to be alive. Ó, e tem sorte de estar vivo. Então ele ficou vivo, ok? Então B de Brasil é a nossa alternativa correta. Seguindo aqui para número 2. According to the text, it is correct to say that. De acordo com o texto, é correto dizer que. Tá vendo? Que já é a segunda questãozinha que eu trouxe de interpretação de texto, porque é justamente o que tira mais o sono da galera. Pode ser do seu caso, né? Pô, inglês, né? Vai ter que ler o texto. E agora, o que eu vou fazer? Tu vai ver aqui como é que é tranquilo, cara. Tranquilo, você consegue comparar uma palavra com a outra, né? E aí você vai conseguir responder, tá bom? Então, ó, according to the text, de acordo com o texto, é correto dizer que the bad soldier, que foi um soldado ruim, mau? Não. Letra B, the accident happened during a war mission. O acidente aconteceu durante uma operação militar? Não. Letra C, rescue by helicopter was essential to the soldier's survival. Então, o resgate por meio do helicóptero foi essencial para a sobrevivência do soldado? Não, ele nem pôde ser transferido de helicóptero, tá vendo? Ó, could not be moved to hospital by helicopter, né? Letra D, the grenade exploded during surgery because it was stuck in the soldier's face. A granada explodiu durante a cirurgia porque estava presa. Ó, esse stuck aqui, ela tem a relação de sinonímia com essa palavra aqui, ó, embedded, tá? Relação de sinonímia. Mas ó, aqui tem o seguinte, a granada explodiu? Não, não explodiu, ok?
Então não foi, ó, ele não pode ter sido transferido de helicóptero por conta do risco do explosivo. O explosivo está falando de quem? Da granada. Do explosivo o quê? Detonar, tá? Então não detonou. A granada não detonou. Então aqui a letra D é falsa. Então é falso. E a letra E você tem: The surgery was performed outside the hospital as a safety measure. Ou seja, a cirurgia foi realizada, né, realizada do lado de fora do hospital como uma medida de segurança, certo? Letra E está certinha porque foi o que ele falou aqui, né? Disse que foi feito, ó, tiveram que improvisar um espaço de cirurgia médica do lado de fora para minimizar o impacto sobre o prédio em caso da granada explodir. Mas aí não explodiu, a operação foi bem sucedida, né? E o soldado pôde voltar para casa vivinho da Silva. Tranquilão? Viu aqui, ó? Questão top, bisurada, né? Você consegue de fato observar aqui que você consegue realizar essa questão sem problemas. Aqui uma outra também, em relação ao texto, ó. It is correct to say that after surgery, the soldier was. É correto dizer que após a cirurgia, o soldado ficou. Como é que o soldado ficou após a cirurgia? Né? Então, ó, você vai ter o seguinte. Diz que a cirurgia foi bem sucedida, o soldado pôde ser reintegrado à sua unidade militar, né? E pôde também ser reintegrado à sua família para uma recuperação completa, né? O soldado sobreviveu, tá? Então, ó, só foi coisa boa aqui para o soldado, né? Conseguiram contornar essa situação. Então, ó, angry é no sentido de chateado, o soldado ficou com raiva, ficou chateado? Não. Olha aquele bizu da polaridade, ó. Traz pra gente uma denotação negativa. E o texto traz uma coisa o quê? Positiva, um final feliz, tá bom? Letra B você tem, ó, sick, significa doente. O soldado ficou doente? Não. Sad, sad também é triste, chateado, também não, ó, sentido, ó, tudo sentido negativo, né? Ó, killed é o quê? Que ele morreu, sentido negativo também. Não. E esse relieved seria o quê? Sentido positivo, significando aqui que ele se sentiu aliviado. Ok? Tá? Ele se sentiu bem, ficou, né, sentiu realmente vivo como ele ficou, né? De fato, ok? E agora a última aqui de gramática, para a gente finalizar essas nossas questões inéditas aí do seu simulado, você vai ter mark the alternative that completes the sentence below correctly. Você vai marcar a alternativa que completa a frase abaixo corretamente. Então você tem, ó, aquele bizu que eu te passei, né? Sujeito, verbo, complemento. We get to the meeting on time yesterday. Falando aqui no sentido de chegar na reunião a tempo ontem. Aí você tem o quê? Because, que é uma justificativa. Eu vou justificar a ação anterior. O que aconteceu? Because the train was delayed by 1 hour. Porque o trem ficou atrasado por 1 hora. Ó, delayed, atrasado. É uma coisa boa ou ruim? Ruim. Então, se o trem atrasou 1 hora, você vai inferir que a pessoa conseguiu chegar a tempo? Não. Então, de fato, você vai ter uma narrativa negativa aqui. Porque esse because está justamente justificando por que essa coisa ruim aqui aconteceu, né? Por que chegaram atrasado? Porque o trem atrasou. Então, ó, a letra D está fora e a letra E também fica fora. A gente vai atrás da negativa, né? Pode ser o can't. Olha, se ele não tivesse falando do passado, poderia ser. Percebe que ele falou, ó, yesterday, ontem. Olha lá, ó. Não conseguiram chegar a tempo na reunião ontem. Então, qual é o passado do can? É o could. Então, passado do can't, ó, couldn't, letra B de Brasil, é a nossa alternativa correta, né? May not vai trazer pra gente uma ideia de possibilidade,
né? Ou até mesmo permissão, né? E aqui ele não está falando de possibilidade. Por quê? Porque de fato o trem atrasou, né? Então ele não está falando assim, olha, a gente pode chegar atrasado aí se o trem atrasar. Não, o trem atrasou, ok? Ó, trem atrasar parece até um trava-língua, né? Daqui a pouco eu falo igual o Cebolinha, porque tá falando trem atrasar, rararara, né? Mas você pegou aqui, ó, como é que é importante, tá vendo? Então, couldn't é o passado do can't, que está sendo marcado por este marcador temporal aqui, ó, yesterday, aconteceu ontem. E olha aqui também, ó, was delayed, ó, ficou atrasado, ó, passado também, ó, atrasou ali por 1 hora. Então, nesse caso, você vai colocar aqui couldn't, ok? Ficou a letra B de Brasil, tá? Então, eu trouxe aqui 3 questõezinhas de interpretação de texto. Você percebeu aqui como é que funciona essa parte da interpretação de texto em inglês. E na parte da gramática, eu trouxe para você aqui o modal verb, ok? Por que que eu trouxe aí o modal verb? Porque, cara, é, é uma, é uma questão gramatical muito padrão nas provas de língua inglesa, tá bom? Então, independente do concurso que você irá fazer, vai fazer PM, vai fazer outra área, é muito comum realmente essas bancas examinadoras cobrarem também a parte do verbo modal, porque acaba que você também tem ali a parte também da interpretação para a aplicabilidade do verbo modal, ok? Eu desejo para você uma excelente prova, mantenha calma na hora da prova, tá? Na hora que se deparar com uma questão difícil, que está perdendo muito tempo, circule aquela questão para você fazer depois. Depois você vai voltar ali, depois que resolver todas as questões fáceis, volta lá e responde aquela questão, tá bom? E realmente é importante que você resolva o máximo de questões possíveis do seu concurso, né, da sua banca examinadora. Isso vai fazer toda a diferença, assim como também os simulados, porque o simulado vai trazer para você esse aspecto de novidade, que é o que você vai se deparar na hora da prova. Então, isso vai trazer confiança para você fazer a prova e responder a questão, né, aquela questão com segurança ali, ok? Então eu te aguardo em uma próxima oportunidade. Tamo junto e até lá. Valeu!